Olá, educandas e educandos da EJA do ciclo 1. Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Continuam com os protocolos sanitários? Isso é bem importante, tá bom? Não se descuidem, né? Porque em breve nós estaremos aí todos e todas na escola novamente. Vai ser muito bom, a gente tem esperado bastante por isso, né? Vamos para o nosso programa de hoje, que já é dia 28 de outubro. Nosso tempo tá o quê? Voando, né? Passando bem rápido. Nesse mês, a gente conversou bastante sobre arte, cultura, lazer aí na nossa cidade. Vocês se lembram, né? Vocês ficaram aí ligadinhos? Quantos lugares a gente pode explorar, né? Que ainda a gente não conhece, não é verdade? Isso foi bem legal. Nas nossas andanças aí pela cidade, nas pesquisas que nós fizemos, a gente acabou descobrindo vários artistas locais também, o que foi bem legal, né? E hoje vocês irão conhecer mais um desses artistas locais, artistas de Guarulhos. O artista guarulhense Claudinei Monteiro Guimarães e as linguagens artísticas que ele trabalha que a gente vai conhecer hoje, tá bom? Alguém aí conhece o professor artista Claudinei? Não? Ah, tá. Mas hoje vai ser uma oportunidade legal da gente conhecer um pouquinho sobre esse artista. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, ó. O professor Claudinei é arte educador e artista plástico, formado em educação artística pela Unimesp, que é a Universidade Metropolitana aqui do estado de São Paulo, tá? Ele é pós-graduado em História e Crítica de Artes pela Faculdade Paulista de Artes e é apaixonado pela fotografia. Ele registrou grandes lugares em mais de 35 países, resultando em uma exposição individual. Ele participa efetivamente de encontros ligados ao grafite, desenvolvendo trabalhos na cidade que somam mais de 100 grafites. Bastante coisa, né? Atuando também em oficinas nos CELS, que a gente falou bastante dos CELS, os Centros de Educação Unificados, e em escolas também. Mas não tem nada melhor que a gente conhecer o artista por ele mesmo, né? Então agora é o momento da gente ouvir um pouquinho as vozes locais, ou seja, uma das vozes locais aí, uma das vozes da nossa cidade. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o professor Claudinei Monteiro, porque a professora Rosângela fez uma entrevista com ele, ficou bem legal, vamos conferir? Meu nome é Claudinei Monteiro Guimarães, artista da cidade de Guarulhos, moro aqui há 35 anos. Basicamente é isso, né? Você não nasceu aqui, você mora aqui. Nasci em Guarulhos, nasci também? Isso, nasci e moro aqui há 35 anos. Tá. Claudinei, o que a arte representa para você? Olha, a arte, vou te falar que pra mim é tudo assim, né? Porque é minha profissão, é como eu vejo a vida, o mundo. Basicamente, resumindo assim, a arte é tudo. A arte é tudo. É tudo. Profundo, né? Então, você se formou em artes visuais, né? Isso. E história... História e Crítica de Arte, na FPA. O incentivo veio já quando eu fazia um curso de pintura, né? Eu era adolescente, eu tinha 16 anos, fazia um curso de bairro de pintura. E aí veio esse apoio da professora, a Nancy Poeta. Ela era professora do estado e ela me incentivou a fazer a faculdade. E aí eu tinha duas áreas para ir, né? Web design e a licenciatura em artes, né? E aí eu conversando com a minha família, a gente viu o maior campo na área das artes visuais, até pelo trabalho, né? Na época, inclusive, se estava precisando muito. Aí eu fui para a área da educação e me vi até hoje e não saio mais. Você trabalhou no CELS aqui de Guarulhos também, né? Com oficinas, né? Também trabalhei por dois anos e meio aproximadamente no CELS, em 3 CELS basicamente, né? Dutra, Ponte Alta, Presidente Dutra, Ponte Alta e Paraíso Alvorada. Trabalhei nesses CELS com oficinas e a gente ministrava pintura, desenho, escultura, grafite, era bem bacana, né? Nossa, o pessoal devia adorar, né? Adorava, ainda mais, e também pra mim, né? Porque a gente trabalha com pessoas que querem ir lá fazer, né, o trabalho, isso é muito bacana.
Como você acha que a arte transforma as pessoas e o mundo? Olha, nessa questão de transformação tem um exemplo muito claro, assim, que é a Nice da Silveira. Aquele filme é maravilhoso, Coração da Loucura. Ali eu tenho exemplo claro dessa transformação, né? Que a gente vê as pessoas sendo tratadas a choques e a partir do momento que entra a arte na vida das pessoas, é uma mudança nítida e é um trabalho maravilhoso aquilo. Então, partindo desse princípio, eu já vejo, não precisa falar mais nada, já é uma mudança que é fundamental, assim, a arte. É bom ouvir o próprio artista falar, né, da vida, do seu trabalho, é bem legal. E o professor Claudinei, ele tem uma marca, né, que é um registro pessoal nas suas obras. Que a partir dessa marca, né, desse registro, as pessoas conseguem identificar aí a obra dele pela cidade de Guarulhos, né, onde ele tem mais grafites, tá? Mas ele também obra pelo mundo, né, os seus trabalhos. Então a gente consegue identificar através desse registro. Essa marca e esse registro é o olho, né? O olho está presente nas obras dele e tá nesse diálogo aí entre o urbano e o natural, que é bem legal, né? Vou mostrar aí para vocês alguns grafites, né, do professor e artista Claudinei Monteiro. E depois, fiquem atentos, quando estiverem andando aí pela nossa cidade, aí vocês poderão aí ter a sorte e o privilégio de se deparar com um dos seus trabalhos e ter a oportunidade de apreciá-los. E olha, esses são só alguns dos muitos trabalhos que ele tem por aí. Mostrei aí algumas imagens para vocês irem conhecendo e reconhecendo a obra dele. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já visitaram uma exposição? Eu falei agora há pouco que ele está com uma exposição. Vocês já visitaram alguma? Se ainda não foram, vocês têm uma grande oportunidade aí de visitar uma e ainda conhecer um pouquinho mais, além do que eu mostrei aí a obra, desse artista aqui da nossa cidade, porque tá acontecendo essa exposição aí das obras do professor e artista Claudinei lá na Biblioteca Monteiro Lobato. Tô colocando o endereço aí para vocês, tá? Que fica na rua João Gonçalves, número 439, no centro de Guarulhos. Não perde, vai lá, tá? Essa exposição marca a reabertura da biblioteca. Legal, né? As obras expostas aí tem como tema Entre o Homem e a Natureza, que é de 2021. E essa exposição vai estar aberta ao público até dia 5 de novembro. Não demora, hein? Se apressa para ir lá conhecer. Uma outra coisa legal dessa exposição é que ela é gratuita aqui na nossa cidade. Melhor ainda, né? Olá, bom dia. Hoje estamos aqui na Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos. Vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Ó, aqui, tudo que vocês podem aproveitar e de graça. Bom dia, aqui está o nosso artista Claudinei. Bom dia! E a curadora aí, ó. Bom dia. Faz parte do projeto também, Entre o Homem e a Natureza, né? Que a gente trabalha com essa... O título já fala, né? Entre o Homem e a Natureza. Então a gente trata de algumas questões ambientais, essa relação do homem e máquina, alguns trabalhos que fica evidente essa coisa do desmatamento, né? Do sofrimento, as raízes que tentam sair, né? do concreto. Aí aqui uma linguagem mais contemporânea. Já tinha usado essa temática, né? esse estilo assim já outras vezes, e resolvi fazer aqui porque
dialogava bem com o tema, né? Aí cada série tem um QR Code falando um pouquinho, né? Aqui trata um pouquinho das mandalas, uma série que eu utilizei mandalas como moldura, né? Para criar uma estética para o trabalho. Tem uma série com máquinas, né? Essas máquinas que estão, infelizmente, destruindo as árvores, essas coisas. E uma série que eu acho bastante interessante aqui é essa com papéis reciclados, né? Porque calha bem com o tema, falando sobre o meio ambiente, e esses papéis foram feitos utilizando folhas descartáveis, até próprias folhagens mesmo de verdade, e acabei usando como suporte. Tem uma série desse trabalho aí. Aí, seguindo a mesma temática, a gente tem esses trabalhos utilizando cédula, né? Tem essa relação do homem também com a natureza, né? O valor do capital, a ganância pelo dinheiro. Aqui claramente um desmatamento, né? Que inclusive Parem as Queimadas, né? O título do trabalho. Essa série foi toda feita em 2020, o ano de pandemia, qual a gente estava em isolamento. Inclusive eu estava de licença onde eu trabalho, eu peguei um ano para viajar e um ano para ficar produzindo. Aí fiz essa série aí com cédulas. Homem-máquina, e sempre nessa temática surreal, né? E a gente observa na exposição justamente essa relação que o Claudinei falou, né? Então, essa relação do homem com a natureza, com o dinheiro, né? A gente, aqui nessas obras que você está mostrando agora, ele retrata bem o que a gente vivenciou na pandemia, né? Que é essa questão da valorização do oxigênio, né? Que a gente teve muitas perdas por conta da Covid-19, né? Que é um problema respiratório. E aí a gente para pensar o que a gente valoriza, né? Quais são as questões centrais que a gente leva. E aí, essa pasta tem vários trabalhos do artista pela cidade, de Guarulhos, por outros locais também que ele já passou pelo mundo. E a gente pode observar sempre o olho, observando, né, esse olho que julga, que ao mesmo tempo que ele nos observa, ele também acaba nos conduzindo, né? A um olhar crítico, né? Exatamente. A respeito. E aí, Tem algumas cenas de pontos turísticos pelo mundo que ele visitou. a gente acaba usando como referência. Isso, porque o Claudinei, para além do grafite, da pintura, ele também tem um trabalho com fotografia e ele sempre gostou de viagens pelo mundo, né? Então isso reflete na arte dele também. Ali a gente viu uma arte em carros aqui de São Paulo e depois tem a obra dele no Texas, né? Dos Cadillacs. Então a gente observa sempre esse contato com o surrealismo e também esse amadurecimento do trabalho dele, né? E a gente também tem o painel que foi feito no dia da inauguração, onde as pessoas puderam fazer suas intervenções e posteriormente também, né, que eu estava até comentando com um artista, né, que tiveram algumas intervenções que eu não tinha visto ainda.
E temos também, do outro lado, a contribuição de outros artistas da cidade. Eu vou fazer só uma pergunta. Aonde que a população pode passar e encontrar as suas obras Pela cidade. cidade? Nossa, Olha, tem Porque tem alguns- vários lugares, né? vários lugares. Olha, o mais recente que eu fiz agora é no Presidente Dutra, na Escola Jorge Amado. Esse é o mais recente. do Coliseu, tá? Olha, esse está na região da Praça 8. Praça 8, Isso, tem região da Praça trabalhos 8, né? no Paraíso, sim. Na Jamil João Zarif, né? Tem uma que eu já fiz e já está meio que apagando, assim. Mas já, na Jamil João Zarif eu fiz ali na entrada de Santa Lídia, esses olhos. Mas é que faz um tempo que a gente não podia sair, né? Então acabou que a gente não fez tanta intervenção no ano de pandemia. A gente ficou mais interno. E aqui estamos até dia 5 de novembro. Das 9 às 17, na Biblioteca Monteiro Lobato, até o dia 5 de novembro. Não deixem de vir. Quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o trabalho do Claudinei, ele tem o Instagram dele, que a gente consegue ter acesso às obras, né, Claudinei? As suas produções atuais, desculpa. Claudinei.monteiro. Isso, no Instagram. Bom, obrigada então ao professor Claudinei Monteiro por compartilhar com a gente a sua obra e o seu trabalho. Quem sabe quando a gente retornar para o presencial, né? Você não possa vir aí fazer uma oficina com a gente, seria muito legal. Bom, e depois, então, de ver, falar tanto de arte, eu também fiquei com vontade de fazer minha arte. O que vocês acham? Vamos fazer isso juntos? Então tá, para isso, vocês vão precisar de alguns materiais aí. Então, anota direitinho o que vocês podem vir a precisar e vocês podem também ver o que vocês têm em casa, tá bom? Ó, uma folha, um pedaço de papelão, uma caneta, tinta, tesoura. Se vocês forem utilizar tinta, vocês podem utilizar um rolinho para passar, pode ser algodão ou pode utilizar até o dedo, se for necessário, tá? Vamos fazer arte, então? E aí, então, vamos colocar a mão na massa aí, vamos fazer a nossa obra. Depois de ver tanta arte, a gente vai colocar em prática aí algumas coisinhas. Bom, a ideia, então, é a gente fazer... Lembra que eu falei para vocês, então, dos materiais? Então, tem aqui o papelão, né, que eu peguei, a folha... Aí eu vou usar tinta, lembra que vocês podem utilizar outros materiais também, tá? Esse trabalho aqui dá pra fazer até riscando com o lápis. A tesoura, nesse caso aqui também eu trouxe um estilete para facilitar. O algodão, mas lembra que pode ser com pincel, também pode usar o dedo, aí vai depender de como vocês iriam fazer. Aqui eu vou fazer uma técnica, mas é mais uma ideia, tá? E um lápis pra gente marcar. Com o lápis eu já fiz aqui o desenho, o formato, fiz um formato de uma maçã. E aí eu vou cortar o papelão nesse formato, vai ficar o formato da maçã furado aqui, vazado, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, então, aqui, como ficou depois que eu cortei. Eu acabei utilizando o estilete, que aí facilitou na hora de cortar o papelão. Na verdade, a gente chama isso aqui mais ou menos de um desenho vazado, né? Porque aí ele fica o formato da maçã, ou de qualquer outra coisa que vocês fizerem, vazado no papel. Então, esse desenho também pode ser feito num papel mais molinho, tá? Eu optei pelo papelão, mas aí você pode usar uma cartolina, pode usar uma folha mais, né? Uma folha sulfite, por exemplo. Fazer o desenho vazado, tá? Pego uma folha de sulfite, coloco o meu molde aqui em cima. Eu fiz aqui na minha maçã, eu vou fazer assim, mostrando pra vocês mais ou menos como que é, pra ficar mais fácil. Eu fiz aqui a minha maçã, tá vendo? Eu coloquei a folha em volta, então eu vou pintar por cima do molde, e quando eu tirar o molde vai estar o desenho. Como eu fiz uma maçã e fiz aqui o cabinho dela, então eu vou usar duas cores, vou usar o vermelho aqui embaixo e aqui eu vou fazer com o verde, tá? Eu vou utilizar o algodão para molhar na tinta e fazer assim, pintando com o algodão mesmo, tá?
essa primeira parte da minha maçã, que é a parte de baixo, já tá pronta. Então, eu fiz aqui, ó, peguei o algodão, fui molhando na tinta e batendo na folha. Então, a ideia é que ela ficasse assim mesmo, não completamente vermelha. Agora, para fazer o cabinho, eu vou utilizar o pincel, porque eu quero que ele fique todo pintadinho, tá? Prontinho, aqui eu já pintei o cabinho. Vou mostrar pra vocês, então, aí a gente tira o molde, tá, ó. Que é essa parte que eu fiz vazada, tá vendo? E aí a gente fica com o nosso desenho. Que no caso eu fiz uma maçã. Uma dica importante é a escolha de desenhos simples, tá? Pelo menos a princípio, né? Pra gente começar a fazer a obra, é legal escolher um desenho que seja mais simples. Mas tá vendo? Dá pra usar duas cores, dá pra usar duas técnicas, né? Dois objetos pra fazer a pintura. Espero que tenham gostado. Bom, hoje a gente viu muita coisa interessante de novo, né? A gente sempre tem visto. Então agora a gente vai pra nossa proposta de atividade de hoje, tá? A proposta de atividade de hoje é que agora vocês façam os desenhos de vocês. Assim como eu fiz o meu aí, fiz a minha arte, façam a de vocês também utilizando os materiais que vocês têm em casa, tá bom? Se vocês preferirem, vocês podem utilizar a mesma técnica que eu utilizei, ou então qualquer outra forma e qualquer outra técnica que vocês quiserem. O importante é sempre usar a criatividade e a imaginação de vocês. E claro, é importante vocês compartilharem com a gente também a produção de vocês. Podem mandar aí o desenho por meio de fotografia, de vídeo, né? E enviar, né? Compartilhar com a gente pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Não esquece, se precisar, solicita a ajuda do seu professor, da sua professora, coordenadora ou coordenador aí da sua escola para fazer o envio da atividade pra gente. Quem sabe a gente não consegue aí expor esses trabalhos que forem enviados pra gente, né? Não seria bem legal? Bom, obrigada pela companhia de vocês, obrigada pelo programa de hoje e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!